Eu não posso mais viver assim. Em todo lugar que eu olho tem bagunça, desordem, coisas se acumulando, seja na minha oficina, no meu escritório, em casa ou até no meu quarto. Está tudo uma bagunça. E isso não só me deixa menos produtivo, mas como alguém com TDA, isso me deixa completamente infeliz. E o único alívio que eu tenho desse sentimento de infelicidade, os únicos espaços físicos na minha vida onde as coisas parecem suficientemente organizadas, são os lugares onde eu imprimi soluções impressas em 3D para que fosse assim. Hoje declaro guerra à bagunça. Nos próximos 20 minutos vou transformar meu espaço de trabalho em um lugar que realmente gosto de estar. Mas também vou te apresentar a 4 sistemas de organização poderosos e a várias melhorias novas e incríveis para esses sistemas, incluindo algumas que eu nunca tinha ouvido falar antes. Design impresso em 3D de nível S, nota 10 de 10. Esse é o motivo para comprar uma impressora 3D. Também vamos usar técnicas avançadas de impressão 3D possíveis apenas no último ano, para melhorar ainda mais esses sistemas. Vamos nessa! Para o primeiro vídeo da série, vamos começar pelo mais fácil, ou seja, soluções impressas em 3D aqui na oficina. Agora, eu venho imprimindo soluções de organização em 3D há anos. Foi literalmente o primeiro vídeo deste canal, então temos uma base muito sólida para começar. E por isso, não vou ficar repetindo sistemas antigos, exceto para explicar por que escolhi cada um deles para aquele propósito específico. Mas para este vídeo, temos alguns luxos que simplesmente não tínhamos há 4 ou 5 anos. E pretendo fazer bom uso deles, seja impressão 3D com vários materiais, impressão com materiais de engenharia que exigem uma câmara aquecida ou simplesmente impressão multicolorida sem desperdício. Muita coisa se tornou possível e seria tolice não aproveitá-las. Então, por esses motivos, vou precisar colocar toda a minha farm de impressoras para trabalhar se eu quiser fazer alguma diferença nesse desastre em uma semana. E outra coisa, antes de começarmos de fato, porque eu sei que alguns de vocês provavelmente já estão digitando nos comentários abaixo sobre como a impressão 3D não é a solução para tudo, ou que esse projeto usa muito filamento e só faz sentido se você conseguir de graça. Mas deixa eu lembrar que nem todos têm habilidades em marcenaria. E em muitos casos, a impressão 3D é de longe a maneira mais fácil e acessível para as pessoas resolverem seus problemas. Quero dizer, você só precisa mandar imprimir e fazer um pouco de montagem. Não precisa cortar o dedo com uma serra. Não sei o preço da madeira na sua região, mas os preços do filamento seguem despencando no mundo todo. Não sei se essas soluções vão custar mais que as compradas em loja ou feitas em marcenaria, principalmente considerando o seu tempo. E só mais uma coisa, para ser ainda mais franco, considerando o quanto toda essa bagunça e desordem tem me deixado infeliz ultimamente. Mesmo pagando meu próprio filamento, acredito que valeria milhares de dólares só para resolver isso de vez. Isso é muito importante para mim. Primeiro, vamos resolver um problema pelo qual não espero receber muita simpatia: o excesso de filamento. Eu sei, coitado de mim, mas ultimamente, sempre que testo uma impressora nova, a marca me manda de 10 a 20 quilos do próprio filamento. Mesmo após doar parte para clubes de robótica locais ou campanhas de caridade, fiquei sem espaço para guardar o restante. Eu sei. Coitado de mim, como disse. Então, para esse caso, vamos usar uma solução clássica, que é o Happy Rap Hack do Put, lá da Rapcord. Embora já exista uma versão 2 disso, que o Put disponibilizou recentemente, e no geral haja vários remixes para expandir, eu ainda assim escolhi ficar com o clássico. Por quê? Primeiro, isso significa que meus vários setups diferentes em 3 locais diferentes no estúdio vão ser todos intercambiáveis. Segundo, não preciso dos recursos da nova versão. Terceiro, é com isso que estou acostumado e me sinto confortável. E caso você esteja vendo as imagens na tela agora e pensando, isso parece estar muito alto, não vai ser bem chato de alcançar? Bem, não se preocupe, porque, é claro, eu também imprimi em 3D algumas soluções diferentes para esse problema. Como disse, estamos resolvendo tudo com impressão 3D no vídeo. Agora, para ser completamente honesto com vocês, eu não filmei muito da impressão ou da instalação disso porque realmente não tem nada muito empolgante nisso. Isso era só algo que eu precisava fazer para tirar todas as caixas de filamento do chão. Assim a gente realmente sabe qual filamento tem para o resto do projeto e também para termos espaço de verdade para nos movimentar no estúdio. Mas eu fiz uma pequena modificação inteligente feita com impressão 3D que eu quero compartilhar. Como pode ver, os tubos que comprei só alcançam cerca de 30 centímetros da parede.
o que não permite instalar dois suportes. Então vamos precisar conectar os tubos para que fiquem devidamente equilibrados. No passado, eu tentei soldar os canos juntos e isso não deu muito certo. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Apesar de eu ter comprado uma máquina de solda MIG muito mais delicada, graças a todas as recomendações de vocês, eu decidi evitar esse vespeiro por completo. Em vez disso, eu decidi imprimir alguns plugs de encaixe por pressão que vão conectar os dois tubos. Agora, para garantir resistência, eu usei um pouco de Sunlu Sunlope Sabs, que deve imprimir perfeitamente na câmara aquecida da C5 Pro, o que, aliás, pela minha experiência com misturas de policarbonato, não é pouca coisa. E, de qualquer forma, só para garantir, eu projetei essas peças para serem impressas deitadas, assim não precisamos nos preocupar com elas rachando nas linhas de camada quando estiverem carregadas com filamento. De qualquer forma, elas já devem ter terminado de imprimir agora, então vamos ver como funcionam, certo? Com o filamento fora do caminho, eu finalmente pude encarar o quanto eu acumulei. E assim, a próxima tarefa foi usar um pouco desse filamento antigo para expandir minha já considerável coleção Gridfinity, adicionando mais uma enorme gaveta de 60% e 10 centímetros às minhas prateleiras que viraram mesas. Agora isso envolve imprimir uns suportes espaçadores personalizados para minhas prateleiras, assim eu posso colocar trilhos de gaveta reforçados e depois parafusar uma peça de compensado com alguns puxadores impressos em 3D. Desta vez, optei por usar principalmente compartimentos ultra leves do Gridfinity, já que vou guardar itens maiores, como ventiladores, e não preciso gastar filamento com detalhes como cavidades para os dedos ou etiquetas. Mas o momento de aprendizado aqui, e o valor que acho que posso passar para vocês, é explicar por que eu realmente escolhi o Gridfinity, mesmo sendo tanta impressão. E a resposta é porque ele é compatível com todas as minhas outras gavetas. Pode parecer uma falácia do custo irrecuperável, mas no fim das contas posso mover estações inteiras, como minha antiga estação de solda, para este novo local em segundos. Posso pegar todas as minhas fresas de CNC, que ainda estão no lugar onde a CNC ficava 2 lugares atrás, e trazê-las para cá. É tudo simples, sem atrito e não exige impressão adicional, nem pensar ou planejar mais nada. O que quero dizer é que muitas vezes as pessoas me dizem que não querem se viciar no Gridfinity porque é um buraco sem fundo, parece impressão demais. Lembro a elas que este e qualquer sistema modular que mostraremos aqui ou em outros vídeos é um investimento. A menos que você marque suas caixas de forma permanente, sempre poderá movê-las e reutilizá-las. Frequentemente uso ou reaproveito caixas que imprimi há 5 anos. Entendo, é muita coisa para imprimir no começo. Mas vamos lá, pessoal, o filamento está bem barato atualmente. E, pessoalmente, eu não consigo colocar um preço no nível de pura satisfação que eu sinto ao ver isso em comparação com isso. Quero dizer, é como da água para o vinho. Mas falando em sistemas modulares incríveis, nos quais eu já gastei tempo demais e filamento imprimindo ao longo dos anos, uma fonte irritante de bagunça e frustração que ainda resta para mim são as minhas pecinhas e acessórios da Multiboard. Como você deve ter notado, dependo bastante do Multiboard para organizar minhas ferramentas e equipamentos de vídeo. Para ser sincero, são duas das poucas coisas no meu estúdio que eu sempre consigo encontrar, porque tudo tem seu lugar e é simplesmente mais fácil colocar de volta do que achar um espaço na mesa ou no chão. Embora, vale ressaltar, só um parêntese, que eu recentemente desisti da ideia de cobrir as frentes das minhas prateleiras com Multiboard ou parede organizadora em colmeia. Porque ficou muito irritante e inconveniente acessar as prateleiras, acabei deixando as coisas nas mesas em vez de guardar no lugar certo. Mas em um vídeo futuro da série acho que tenho uma solução para a fachada feia que sobrou. Mas como ainda dependo muito desse sistema nas paredes, sempre mantenho muitas peças sobressalentes de pelo menos 50 tipos diferentes à mão, caso eu queira mover ou montar alguma coisa. Além disso, como tenho configurações de Multiboard em branco e em preto em todo o meu estúdio, também mantenho muitas dessas peças em 2 cores diferentes. O efeito final de tudo isso é que acabei ficando com cestos e bandejas organizadoras cheias dessas peças, e eu nunca sei o que tenho, o que preciso imprimir ou até mesmo onde encontrar quando preciso. Então, em vez disso, decidi organizar minhas peças impressas em 3D usando impressão 3D.
Agora, o lance é que eu frequentemente preciso delas em todo o estúdio. Quero criar um sistema móvel, semelhante aos cases de transporte Gridfinity que já vi ao longo dos anos. A alternativa de múltiplas montagens para esse sistema ainda está em desenvolvimento. Além disso, eu pessoalmente prefiro guardar tudo isso em caixas Gridfinity em vez de caixas múltiplas, pelo simples motivo de compatibilidade cruzada, caso eu decida mudar as coisas no futuro. Então, Gridfinity. Inicialmente, tentei pegar uma versão paramétrica da maleta robusta Gridfinity e transformá-la nesse monstro de 500 por 500. Um troço monstruoso, mas não funcionou. A impressão falhou porque a impressora estava descalibrada. Mas além disso, rapidamente me fez perceber que esse design simplesmente não está otimizado para ser ampliado desse jeito. E mesmo se a impressão tivesse saído perfeita, ela teria ficado muito frágil. Além disso, uma tampa desse tamanho provavelmente teria se soltado das dobradiças se eu tentasse deixá-la aberta. Felizmente, encontrei esse sistema modular incrível do Shreelab chamado Shoebox. Ele é único por alguns motivos diferentes. Primeiro, ele é modular e expansível. Você pode realmente empilhar e travar as caixas umas sobre as outras, então se você ficar sem espaço, é só colocar outra caixa em cima. Isso também quer dizer que se precisar apenas de fixadores, não precisa levar tudo pela sala. Ela foi projetada para ser muito rígida, então dificilmente quebra ou tomba. E por fim, o que me conquistou foi a possibilidade de upgrades para torná-la um conjunto de gavetas futuramente. Se quiser instalar vários racks na parede ou transformá-lo em carrinho de equipamentos com rodinhas. Sinceramente, o Shreelab criou um ecossistema muito completo e bem pensado aqui, e estou realmente empolgado e impressionado com isso. A única desvantagem que encontrei é que, para imprimir o tamanho maior que eu pessoalmente gostaria, você vai precisar de uma impressora bem grande, tipo 350 por 350. E no momento, eu realmente só tenho uma impressora que consegue lidar com esse tamanho de forma confiável, o que acabaria atrasando todo esse projeto. Não se preocupe, podemos testar algumas unidades por 1 ou 2 semanas, e se gostarmos, reaproveitá-las e imprimir uma maior quando for conveniente. Depois de imprimir o 5x4, percebi que o 5x5 ocupa quase toda a mesa da maioria das minhas impressoras, como a C5 Pro. E isso é muito legal, você pode empilhar o 5x4 em cima do 5x5. Então, novamente, como eu disse, nada é desperdiçado quando você investe em ecossistemas modulares que usam padrões reais e vão se expandindo. De qualquer forma, notei que o modelo possui saliências bem acentuadas, que futuramente se ligarão às corrediças da gaveta, caso decidamos usá-las. Então, na verdade, eu optei por simplesmente aproveitar a capacidade de múltiplos materiais e os bicos de aço endurecido que vem de fábrica na Creator 5 Pro. Então, usei suportes de PLA com distância 0 e depois Prusement PETG CF na base e na tampa. E então eu fiz uma impressão rápida em várias cores usando Prusement PETG para os detalhes. Para fins de comparação, imprimi a base na Creator 5 Pro e a tampa na Snapmaker U1, que eu e muitos de vocês consideram atualmente como o verdadeiro padrão de referência em qualidade de impressão. E aqui estão os resultados. Eles são absolutamente indistinguíveis. Então, parabéns, FlashForge. Agora, vamos em frente, montar tudo e testar antes de decidir se vamos ou não investir mais filamento nesse sistema. Então essas coisas são iradas. Super funcionais, super rígidas, expansíveis no futuro, então não vou ficar sem espaço como aconteceu com essas compradas em loja. E quero dizer, o jeito que elas simplesmente se encaixam, não tem como não gostar disso. E eu adoro poder ter alturas e tamanhos diferentes para peças diferentes. Como você pode ver, consegui reunir quase toda a minha coleção de multiboards em apenas 2 deles, pois percebi que não precisava de cerca de 1/3 do que estava nessas cestas antigas e nem sabia que tinha. Então, por enquanto, eu realmente empilhei algumas das caixas em 2 camadas lá dentro e não separei por cor. Mas na verdade, estou imprimindo pelo menos mais uma dessas caixas aqui ao fundo. Assim, não vou precisar empilhar verticalmente, o que vai me permitir ver tudo o que eu tenho de uma só vez. Agora,
O único problema que eu tive foi que as etiquetas e as travas das dobradiças não queriam entrar sem dar trabalho. Acho que isso foi porque eu usei PETG-CF, que tem superfície mais áspera. Sinceramente, bastaria reduzir um pouco o tamanho das etiquetas. Reduzir cerca de 0,5% já melhorou bastante na próxima tentativa. Mas, pessoalmente, acho que talvez eu prefira usar etiquetas autoadesivas nessas no futuro. Porque remover as dobradiças e as etiquetas impressas em 3D realmente não é nada prático. Se eu quiser fazer isso com frequência, posso simplesmente mover os compartimentos de uma caixa para outra. Esse é um dos grandes benefícios do Gridfinity. Então eu quero que seja realmente fácil reorganizar as coisas. E sabe, é engraçado porque eu já tinha todo um argumento preparado na minha cabeça sobre como pode ser um pouco mais caro imprimir essas peças em 3D, mas como elas têm muito mais funcionalidade e como isso vale a pena, e por aí vai. E aí eu olhei na internet e, veja só, as alternativas compradas prontas, sem metade das opções de expansão ou personalização dessas aqui, custam o mesmo preço. Ou, em alguns casos, até mais do que as minhas versões em PETG-CF e, sinceramente, muito mais do que as versões impressas em PETG normal. Especialmente se você compra o filamento em grande quantidade. Então, vamos deixar isso claro. Você ganha mais funcionalidade, possibilidades de expansão e compatibilidade cruzada na sua oficina, além de economizar dinheiro. Quer dizer, tem como não gostar disso aqui? 10 de 10 design impresso em 3D de nível S. Esse é o motivo para comprar uma impressora 3D. Agora, vamos falar de outra fonte de frustração no meu estúdio. Meu carrinho de ferramentas com rodinhas. De um lado do carrinho, guardo ferramentas e peças. Por isso, complementei a Shadow Foam com o Gridfinity, que mantém o carrinho praticamente perfeito. Eu até usei o Gridfinity em uma das gavetas do outro lado do carrinho, que é totalmente dedicada a equipamentos de câmera e tem sido absolutamente ótimo. O problema são as outras gavetas que guardam itens maiores e personalizados, como equipamentos de rig para câmera e baterias. Então, por que não usar o Gridfinity? Esses organizadores que uso não são tão fáceis de reconfigurar ou reorganizar quanto o Gridfinity. Além disso, parece que 80% do tempo, o que eu preciso guardar fica exatamente entre dois tamanhos. Então, acabo desperdiçando muito espaço na gaveta. Na verdade, deste lado, não estou tentando otimizar o espaço da gaveta. Grande parte do que eu guardo, coisas como cabos, carregadores, baterias, suportes de montagem, são itens que passam boa parte do tempo fora da gaveta e montados em outro lugar. E até mesmo o que fica na gaveta é bem imprevisível de um dia para o outro. Sempre acabo estragando cabos USB ao puxá-los e preciso substituí-los. Ou estou testando novos equipamentos de montagem de câmera para diferentes ângulos. Então, realmente me parece bobo gastar uma semana criando compartimentos Gridfinity personalizados para cada item, só para esses itens ficarem vazios ou se tornarem obsoletos em um mês. Por conta da altura das gavetas, muitas soluções para guardar cabos no Gridfinity não funcionam no meu caso. Sinceramente, não sei. Talvez eu esteja só tentando me convencer disso porque já tenho muitos desses compartimentos impressos e odeio desperdício. Comente o que acha. Estou me enganando? Enquanto isso, comecei a imprimir muito mais desses compartimentos em vários tamanhos e cores diferentes para preencher melhor minhas gavetas e criar um espaço único e dedicado para cada item individual. E depois de cerca de um dia imprimindo em várias impressoras, mais uma hora organizando, montando e preenchendo cada um dos compartimentos, fiquei bem satisfeito com o resultado. Apesar dos compartimentos não aproveitarem muito bem o espaço, consegui guardar tudo nas gavetas e ainda sobrou espaço. E, na verdade, agora tenho uma gaveta inteira completamente livre. Não tenho certeza do que vou colocar lá, mas tenho algumas ideias. Então, olha, tudo coube e ainda sobrou espaço. Problema resolvido, certo? Bem, não exatamente porque tem uma coisa que sempre me incomodou nesses compartimentos. E ao invés de explicar, deixa eu só demonstrar. Sim, serve super bem para equipamentos de montagem mais robustos, mas não tanto para uma câmera cara. Felizmente, a impressão multimaterial pode nos ajudar aqui. Se você já assistiu meus vídeos anteriores sobre o tema, já sabe onde isso vai dar. Para isso, vamos criar uma versão personalizada multimaterial deste recipiente, impressa unindo dois materiais distintos. Estou pensando em imprimir usando o Soraya Tech TPU Air, que deve aderir bem à câmera e protegê-la muito bem. E então vamos misturar com este rolo de rips preto que eu estava querendo usar.
Quero dizer, pensei, por que não? O C5 Pro tem uma câmara aquecida e filtrada a 65 graus Celsius, então não precisamos nos preocupar com fumaça ou empenamento. Sabe como é? Na verdade, acabei imprimindo um monte dessas caixas em ABS só para acabar com o filamento velho. Fico feliz em dizer que, ao contrário de outras impressoras minhas, a câmara aquecida da Creator 5 Pro evitou o empenamento, o que é ótimo para quem gosta de asa e ABS como eu. Enfim, voltando para a caixa multimaterial, espero que ela fique linda. Sempre me impressiono quando uma impressora tem calibração automática de filamento eficaz o bastante para lidar com as propriedades únicas desses materiais, pois já tentei ajustar manualmente em impressoras sem isso e sei que não é fácil. Então vamos em frente, imprimir essa caixa, testar e ver como ela funciona, certo? Bem melhor. Agora, para finalizar o carrinho de ferramentas, gravei etiquetas personalizadas a laser em PTGCF. Fiz um vídeo sobre esse projeto na semana passada, caso tenha perdido. Neste ponto, tudo o que restava era dar um passo para trás e admirar meu trabalho. E que diferença! Estou super feliz com o resultado, mas isso são apenas algumas pequenas batalhas. E como eu disse na introdução, isso é uma guerra. Ainda há muitos lugares na minha oficina e na minha casa com os quais eu não estou satisfeito. Tem a área acima da minha lavadora e secadora. Tem minha mesa de cabeceira, os quartos dos meus filhos, a gaveta da cozinha que eu achei que tinha organizado em um vídeo anterior, mas que acabou ficando muito genérica. E eu não terminei. Tem a copa do escritório, a sala de resina e minha escrivaninha. Melhor nem falar da minha escrivaninha. Agora é hora de deixar isso com vocês, pois essa é a beleza da comunidade de impressão 3D. Estamos todos juntos nessa, e várias cabeças pensam muito melhor do que uma só, ainda mais uma mediana. Adoraria que deixassem comentários abaixo com seus modelos, ideias e sugestões. Em troca, vou usar meu filamento ilimitado e acesso a máquinas avançadas para testar os modelos e contar se valem a pena no próximo vídeo da série. Então, se tem algo que você estava em dúvida sobre imprimir, é só deixar aqui embaixo. Eu cuido disso para você. Por enquanto, já estou me sentindo muito melhor no meu espaço. Ter esses sistemas organizacionais adicionais foi o empurrão inicial que deu a mim e ao meu colega Jacques a motivação para realmente arrumar tudo, tirar as coisas do chão e nos livrar de um monte de coisas que não tinham motivo para ocupar espaço nas prateleiras. As coisas ainda não estão perfeitas e lerei seus comentários com atenção para definir os próximos passos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente fiquei feliz e tranquilo quando entrei no estúdio esta manhã. E eu simplesmente não consigo expressar o quanto isso é importante para mim. Então, vamos continuar assim. E se você quiser acompanhar essa jornada, não se esqueça de se inscrever. Como disse, em breve teremos máquinas novas incríveis chegando ao estúdio, que serão realmente poderosas. Você não vai querer perder. Até lá, se este vídeo sobre impressão 3D com múltiplos materiais despertou seu interesse pelo assunto, você definitivamente vai querer conferir. Vídeo recente que fiz explorando diferentes usos da impressão com vários materiais. Desde as coisas básicas do dia a dia que já podemos fazer, até as técnicas avançadas que ainda precisam de mais pesquisa e desenvolvimento de todos vocês. Foi muito divertido e eu garanto que você vai aprender alguma coisa. É isso por esta semana, vejo vocês no The Next Layer.